de Gênesis, Deus tem me despertado a ministrar uma palavra nos últimos dias sobre o cuidado que nós temos que ter para tomar decisões. Eu tenho assistido, tenho visto tanta tristeza, tanta gente sofrendo por causa de decisões. E acho que foi domingo retrasado, eu estive pregando sobre isso, 10 maneiras de tomar decisões acertadas. E hoje eu quero falar sobre as consequências de uma decisão errada. Amém? E para que a gente usa os textos, usa a palavra? Porque a palavra de Deus, ela não é algo do passado, ultrapassado, que serve como um livro de história. Não, a palavra de Deus é viva. Amém? É eficaz. Ela tem para a nossa vida hoje um resultado prático, que funciona. Todo aquele que obedece, lê e pratica, a Bíblia diz que é como um homem que construiu a sua casa onde? Na rocha. Glória a Deus. Vai vir o vento, vai vir a tempestade. Você sabe que vento e tempestade vem para todo mundo. Amém? Vem para todas as casas. Vem ou não vem? Ventos e tempestade não vem para uma casa e não vem para outra. Não. O vento, quando vem, a tempestade, quando vem, ela passa geral. Mas tem casa que cai e casa que fica edificada. Qual é a que cai? É a casa que está construída sobre a areia. E qual é a que fica firme? A que está sobre a rocha. Então, estar na areia, estar na rocha, representa o quê? Representa uma vida que pratica a palavra e outra que não. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 38. Eu vou te falar sobre a vida de um homem que ele tomou uma decisão errada. E essa decisão abriu legalidade para outras decisões. E ele sofreu muito. A vida dele passou por grandes contratempos e grandes adversidades. Deus o salvou. Deus fez dele um nome que até hoje nós falamos muito, mas o preço foi caro. Foi muito caro. E com a história dele nós podemos aprender coisas hoje, vamos poupar de muitos aborrecimentos. Quem entende diz glória a Deus. Glória a Deus. Então diz assim, capítulo 38, versículo 1. A leitura vai ser um pouco maior, porque a história ela não é muito conhecida. Amém? Então, à medida que eu leio, você vai conhecer a história, vai ficar mais fácil da gente extrair lições. Tá certo? Então preste muita atenção. Diz assim: e aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem o homem era da onde? De Adulão, cujo nome era Ira. Eu vou dando umas pausas e perguntando para você participar da leitura, não é verdade? Senão você não vai ler ou de repente vai te chamar a atenção. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era... Poxa, pouca gente está falando, né? Vamos falar todo mundo, né? Cujo nome era... E tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu luz a um filho e chamou o nome de... Tornou a conceber, deu à luz um outro filho e chamou o nome de... Continuou ainda a conceber e deu luz a um filho e chamou de... Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito. E o nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai,
até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada de duas fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me-ás penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Digo: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o véu, vestiu os vestidos de sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou, e perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Tornou-se a Judá e disse: não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixai-a, fique com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, o lenço, e esse cajado? E conheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém? Amém. Você entendeu essa palavra? Eu quero tirar algumas lições dessa palavra na nossa vida, na nossa vida espiritual. Você que veio ao culto hoje, tem muitas decisões a tomar. Afinal de contas, você tem uma família, afinal de contas, você tem uma vida para tocar para frente, você tem responsabilidades, você tem compromisso com as pessoas, com Deus. Você é uma pessoa importante. Diga para o irmão que está do seu lado: você é uma pessoa importante. Diga para ele: você é um nobre. Sabe o que é uma pessoa nobre? É uma pessoa que tem princípios. Amém? É uma pessoa que não é levada por qualquer situação. É uma pessoa honesta, é uma pessoa direita. Você é uma pessoa direita, sim ou não? Judá também era. Glória a Deus. Judá era um homem direito. Deixa eu te falar duas coisas para lembrar para você quem era Judá. Judá, todo mundo sabe que era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Judá era um deles. E Judá, dentre eles, foi o mais excelente. A gente pensa que o mais excelente foi quem? José, não é verdade? Porque José teve uma história linda, não é isso? José teve uma história de renúncia, de abnegação, uma história de propósitos muito bonita. Mas José, a tribo de José, foi uma tribo
que ela foi importante em Israel, mas longe de ser como a tribo de Judá. A tribo de Judá era a tribo de excelência. Foi de Judá que veio quem? Que veio os reis. Glória a Deus. Por exemplo, vamos citar um dos reis mais imponentes da tribo de Judá. O rei Davi. Glória a Deus. O rei Salomão. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo veio da geração de quem? De Judá. Por isso ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Você acha que isso é à toa? Não é à toa não. Quando os irmãos de Judá, quando os irmãos de José tentaram matar José, lançando no poço, quem foi que livrou José? Foi Judá. Você conferiu o texto, você vê que todos se organizaram para matar José. Por que não mataram? Judá convenceu que não matasse, que vendesse ele, não matasse, não tocasse no sangue do irmão, inocente do irmão. Foi Judá. Vocês lembram aquele episódio que a Bíblia diz que os filhos de Jacó mataram uma cidade inteira, um povo inteiro, porque Siquém, o príncipe, ele tirou a virgindade da irmã deles, e eles consideraram aquilo uma agressão terrível. Então, o que eles fizeram? Proporam, o príncipe Siquém propôs o quê? Propôs passar pelo processo de circuncisão para ser um judeu e casar-se com Diná. Obrigado, Daniel. Casar-se com Diná. O que aconteceu? Quando todos os homens daquela terra estavam passando dias de dores horríveis, que a circuncisão gera 3 dias de dores horríveis, o que eles fizeram? Eles entraram na cidade e mataram todo mundo. Judá não estava lá. Judá não participou. Então Judá, ele tinha um coração o quê? Um coração diferente. Ele tinha um coração nobre. Ele tinha um coração parecido com o seu coração, que se irrita com a injustiça, que não gosta de ver coisas erradas, não gosta de ver as pessoas oprimindo as outras. Ele tinha um coração como o seu, mas ele tinha um problema como você tem e eu tenho: tomar decisões precipitadas. E ele achou que ele tinha o quê? Que ele era o dono da razão. Então o versículo 1 diz o quê? E Judá desceu da casa dos seus irmãos. Então o que aconteceu? O capítulo 37 vai falar essa história de José toda, da cova. E o 38 vai contar esse episódio na vida de Judá. O que Judá fez? Judá se indignou. Judá falou: esses irmãos não me prestam para nada. Esses irmãos que eu tenho não valem uma rosca seca. Traidores, traíra, né? Queriam matar o próprio irmão, destruir uma cidade inteira de covardia. Eu não vou viver com meus irmãos, eu vou seguir o meu caminho. E aí nós temos a primeira lição. Glória a Deus. Amém? A primeira lição é a seguinte: não existe lugar melhor para você viver do que junto com os seus irmãos. Amém. Seus irmãos podem ser traídos, podem ter os problemas que tem, família tem problema, mas seus irmãos são seus irmãos. Glória a Deus. Você na casa do Senhor, esses irmãos aqui falam dos irmãos em Cristo, a casa do Senhor. O pai Jacó, José saiu de casa não porque quis. José não queria sair de casa. José amava a casa do pai. José amava os irmãos, mas os irmãos o traíram, venderam, e José foi obrigado a ter uma trajetória de vida de sofrimento. Mas Deus estava com quem? Com José. E José passou por uma trajetória difícil, mas chegou no seu objetivo, alcançou seu sonho, porque não foi ele que saiu de casa, tiraram ele de casa, mas ele amava a casa do pai. Judá não. Judá optou por deixar a casa do pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele tinha razões, sim ou não? Ele tinha. Os irmãos dele era complicado. Os irmãos dele faziam por merecer. Amém? Não é verdade? Os irmãos dele não era fácil. Mas a atitude de sair da casa do pai não foi uma atitude boa, não foi uma atitude inteligente. Glória a Deus, irmãos. Quando nós começamos a argumentar na nossa alma de nos afastar da igreja, de nos afastar dos cultos, de nos afastar da casa do Senhor, vou trocar dessa igreja, vou para outra, vou para ali, vou para acolá, eu não estou bem aqui, esse irmão fez isso, esse não me ajudou, esse falou de mim isso, esse falou aquilo. Cuidado,
cuidar dessa justiça própria. Isso é um sentimento que nós temos de achar que os nossos irmãos são todos errados, nós somos certinhos. Isso é justiça própria. E a Bíblia vai nos ensinar aqui que o primeiro erro da decisão de Judá foi deixar a casa dos seus irmãos, porque junto com os irmãos pode ter uns desafetos, pode ter uns conflitos, pode ter umas adversidades, mas se está na casa do Pai, vai ter solução. Se está na casa do Pai, vai ter conserto. Se está na casa do Pai, você está protegido. Se está na casa do Pai, um dia essa história vai mudar, as coisas vão se corrigir, e o melhor lugar para você é na casa do Pai. O melhor lugar para ajudar é na casa do Pai. Jacó, mesmo com os irmãos, vivendo com alguma adversidade. Quem está entendendo isso, levante a mão e diga glória a Deus. Então a Bíblia diz que no momento em que ele deixa a casa do Pai, ele vai procurar o quê? Companhias duvidosas. Amém? Ele deixou a casa do Pai. Então ele vai procurar o quê? Companhia duvidosa. Ele arruma um amigo adulamita, um amigo adulão, de nome Ira. E esse camarada era completamente desvirtuado dos princípios de Deus. Era uma amizade boa, uma amizade gostosa. Eles batiam um papo, eles se identificavam, eles sorriam juntos, eles choravam juntos. Eles eram um e carne, dois amigos, mas não eram irmãos. Não tinham o mesmo Deus. Aleluia! Não tinham os mesmos princípios. Não tinha a mesma fé. Então aquele amigo adulão o leva ele a conhecer uma moça. O versículo 2 vai dizer, o nome dela era Sua. E ele vai e toma aquela moça por mulher. Então, ele ao invés de fazer como seu pai Isaac fez, o que o pai Isaac fez? Esperou 40 anos que o pai Abraão escolhesse uma esposa para ele da terra dele, das filhas dele. Mas ele não. Ele veio pegar o bom exemplo, ele pega o péssimo exemplo do seu tio Esaú, que vivia envolvido com várias mulheres. Nenhuma delas pertenciam a Israel. Então a Bíblia diz que ele vai e pega uma esposa daquela região. Terceira coisa que ele faz: a mulher concebe um filho e dá o nome de E. Concebe outro filho, dá o nome de Onã. Continua a conceber e dá luz a um outro filho chamado Selá. Então, o pecado vai gerar o quê? Consequência. Aquele casamento desalinhado, fora da direção de Deus, gerou. Ele concebeu uma vez, duas vezes, três vezes. Isso significa o quê? Que ele não tomou juízo. Ele pecou e não se arrependeu. Deixa eu falar com você. O Evangelho de Jesus começou com arrependimento. Glória a Deus. O que João Batista fazia? Pregava no deserto o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, glória a Deus, e cada um seja batizado. Então a pregação de João era a pregação de arrependimento. Deixa o pecado, deixa o erro, deixa o engano, arrepende. O reino de Deus está próximo. Jesus chega na terra e diz: o reino de Deus chegou, arrependei. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha, não tem mensagem bonita. A melhor mensagem que eu e você precisamos é a mensagem do arrependimento. Esse homem aqui, a Bíblia diz, eu quero usar metaforicamente, ele peca, ele concebe o pecado, ele concebe outra vez e ele continua concebendo. Então quem faz isso não se arrepende. Quem peca continua pecando, não tem arrependimento. Pode ter remorso, consciência pesada, mas não há arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento é abandonar aquele erro, aleluia, é deixar o erro, deixar o pecado e andar na direção contrária a ele. E ele não fez. O que ele fez? Ele pega o filho dele, primogênito, está lá no versículo 6, pega o primeiro filho e faz o que com o primeiro filho? A mesma coisa que ele fez. Pega o menino e leva para o mesmo local e arruma uma esposa. E a esposa chama Tamar, completamente fora da direção e dos princípios de Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz em Apocalipse que a pessoa que se santifica, a pessoa que está buscando ao Senhor, está em oração, está em jejum,
está com fome de Deus, para a casa do Senhor, ora de manhã, ora na hora do almoço, a pessoa está em comunhão com Deus, essa pessoa, meu irmão, cada vez ela vai ter a tendência de se santificar mais. Mas a pessoa que vive no pecado, abre concessões, a cabeça está no mundo, a cabeça está nas coisas dessa vida, a tendência é ele se sujar cada vez mais. E a Bíblia diz que ele pega o próprio filho. Irmão, ele errou. Você errar é uma coisa, mas você perpetuar o seu erro na vida dos seus filhos. Então ele pega o menino e casa o menino com a mulher do mesmo lugar onde ele escolheu a sua. E a Bíblia diz que Deus faz o que com o rapaz? Mata. Ou seja, uma geração sem princípio. Aquele menino cometia coisas tão terríveis que a Bíblia não fala o que, mas simplesmente diz que Deus pulverizou, o matou. E havia uma lei. Qual era a lei? A lei era simples. Quando uma mulher perdia o marido, o irmão devia fazer o quê? Casar com ele, casar com ela. Para quê? Para gerar descendência, gerar nome ao irmão falecido, para que aquela mulher fosse amparada, o filho que nascesse ia cuidar da mãe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ela vai e casa-se com Onã, o segundo filho. Só que a família era desestruturada. Glória a Deus. A família não tinha princípio. A família não tinha posicionamento. Não aprendeu. Não tinha. O homem era nobre. O homem era Judá. É dali que viria Jesus. É dali que viria Davi. É dali que viria Salomão. Era direito. Não gostava de injustiça. Não deixou tocar a mão em José. Não se envolveu no crime de Siquém. Mas não tinha o temor de Deus. Mas na hora de obedecer a palavra, não considerava a palavra quando ia praticar na sua vida. E o que aconteceu com a sua família? O seu filho Onã, quando ele ia ter relacionamento com a mulher para dar filho ao falecido, dar nome ao falecido, ele pensava: bem, eu vou gerar um filho que vai receber da minha herança, mas não tem o meu nome, ele vai ter o nome do meu irmão. Eu não vou fazer isso. E quando ele então tinha relacionamento, ele fazia com que o sêmen caía na terra e ele não engravidava a mulher. Quantas vezes, irmão, nós deixamos de fazer coisa porque é o outro que vai ganhar o nome? Não é verdade? Esse espírito muitas vezes está dentro de nós. Não, eu vou fazer, mas quem vai ganhar o nome? Não é verdade? Eu vou fazer, mas o apóstolo que vai ganhar o nome? Eu vou fazer, mas é o irmão que vai ganhar o nome? Eu vou fazer, mas é fulano que é minha esposa que vai ganhar o nome? Não é minha esposa está sobressaindo mais do que eu? Meu marido está sobressaindo. E começa aquela concorrência por nome. E o que que Deus fez? Matou também Onã. E aí, Judá, como diz o ditado popular, viu a avó pela greta, viu a vaca ir para o brejo. 2 filhos mortos, casaram com a mesma mulher. E agora era a vez de quem? De Selá, que estava crescendo. E ele tinha que cumprir aquele mandamento. O que ele fez? Mandou Tamar embora para a casa do pai, porque disse: essa mulher é uma viúva negra. Essa mulher é uma desgraça. É verdade? Rapaz, casa que essa mulher morre. O que tem na vida dessa mulher? Essa mulher, pelo amor de Deus, o que essa mulher arruma? Mas o problema era a mulher? O problema era a mulher, igreja? O problema era quem? Era ele. Os filhos não estavam morrendo por causa da mulher. Os filhos estavam morrendo por causa de quem, irmão? Das atitudes dele, das quebras de princípio dele, do comportamento dele diante de Deus. Mas ele faz com que a mulher vá embora para a casa do pai. E o filho dele cresce. Você acha que ele pegou o filho e levou lá? Mas nunca. Ele foi jamais. Ele não reconhece seus erros. Ele diz: o problema é da mulher, e a mulher está longe, eu vou tocar minha vida para frente. Mas não adianta, os problemas vão sempre encontrar. Enquanto Deus não nos tratar, enquanto o nosso caráter não for mudado, nós vamos encontrar sempre com os mesmos problemas. Você pode trocar de marido, pode trocar de mulher, pode trocar de igreja, pode trocar de país, pode trocar de cidade. Você pode trocar o que você quiser, pode trocar de roupa, pode trocar, pode botar barba, pode tirar barba, botar cabelo, tirar cabelo, pode fazer o que você quiser, vai pintar o cabelo, pode fazer o que você quiser. Se o seu caráter não for mudado, você vai encontrar os mesmos problemas sempre, aonde quer que você vá, aonde quer que você chegue. Você está entendendo essa palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então, irmãos, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer então
que ele fica viúvo. A mulher dele falece. E agora ele fica um viúvão. Cabelos grisalhos, pulador de cerca, conhecido como pulador de cerca. Conhecidíssimo. A reputação dele não era boa, porque a nora soube que ele viria para a mesma cidade, a cidade que ele deixou a casa dos irmãos, para pegar a sua, a cidade que ele veio buscar um filho para ele e matou os 2 filhos. Agora o tempo passa, os anos passam, e ele novamente volta a essa cidade. E quando ele volta, a nora, aguardando o filho para ter geração, diz: ele jamais vai me dar o filho dele, eu vou engravidar dele. E sabe qual vai ser a tática? Ele é um pulador de cerca, porque ela conhecia a reputação dele. Ela se vestiu de prostituta, porque ela sabia o quê? Se ela se vestir de prostituta, o que ele ia fazer? Ele ia cair. Ela conhecia a reputação dele. O diabo conhece a sua reputação. O diabo conhece as suas fraquezas. O diabo conhece, sabe aonde pegar você. E se você, meu irmão, não andar nos princípios de Deus, vai virar presa. Se deixar a casa do pai, a companhia dos irmãos, por qualquer desculpa que seja, vai virar presa. E a Bíblia diz que então ele sobe. E quando ele sobe, encontra no caminho o quê? Uma prostituta. Mas quem era aquela prostituta? Era prostituta? Não. Era uma mulher o quê? Honrada. Era uma mulher o quê? Direita. Era uma mulher que estava guardando o cumprimento dos mandamentos. Ela não era prostituta. Ela era o quê? Uma mulher perfeita dentro dos padrões da época. Mas o que a tornava uma prostituta aos olhos dele? A forma que ela se vestia. Então, quem se veste como prostituta é confundida com santa de Deus? Não, é confundida com prostituta. Quem anda com ladrão é confundido com missionário? Não, é confundido com ladrão. Quem anda junto com maconheiro é confundido como empresário? Não, é confundido com maconheiro. Você precisa tomar posição com a roupa que você está vestindo, com o posicionamento que você está tomando, com as companhias que você está andando diante de Deus. Eu quero que você aplauda forte. Forte. Tamar nunca foi prostituta, mas estava vestido como? E quem se veste como prostituta é confundida por prostituta. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro do seu coração há um coração nobre, há um coração de Judá. Dentro do seu coração existe uma capacidade de gerar Jesus Cristo na vida das pessoas. Assim como na geração de Judá, Jesus foi gerado. Você tem um coração especial, porque se não o tivesse, não estaria aqui. Eu vim agora com o irmão André. Obrigado, André, foi me pegar. A agenda hoje foi muito corrida. Eu tive que dar uma passadinha em casa, tomar um banho para acordar, né? E aí o André foi me pegar e a gente com dificuldade de chegar aqui, uma luta. Tanto carro para o shopping, tanto carro para as baladas, tanto carro nos barzinhos, nos restaurantes, um enxame de carro subindo aqui de Guarapari, carro ali na minha região ali de Itabuna, carro para tudo fechado, trânsito tudo fechado, um monte de carro, cada um arrumando um lugar para se divertir. Você enfrentou trânsito, gastou combustível, pegou ônibus, veio a pé, de bicicleta. Você veio para a casa do Senhor. Então dentro de você tem um coração diferenciado. Aleluia. Você tem um coração nobre. Glória a Deus. Você tem um coração nobre. Existe algo diferente em você. Aleluia. Mas qual é a roupa que você está vestindo espiritual? Glória a Deus. Deus sabe do seu coração. Deus sabe do seu coração nobre. Mas qual a roupa espiritual você está vestindo?
Qual posicionamento que você está tomando? Com quem você tem sido confundido? Você tem sido confundido com o santo homem de Deus? Oh, meu Deus, fulano de tal, pensei que Jesus tinha passado aqui na minha empresa, pensei que Jesus tinha passado aqui na minha casa, mas Jesus? Como Jesus? Quem passou aqui foi o Zezinho. Não, porque o Zezinho se comporta de uma forma que parece que o próprio Cristo está passando na casa da gente, né? Eu não esqueço da história de um missionário que ele foi fazer trabalho numa região e chegou lá, ele começou a pregar numa região remota, isolada, e ele começou a pregar e dizer: olha, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus ajuda os pobres, Jesus, e começou a falar de Jesus, e falou tudo que Jesus fazia, e pintou um Jesus, irmão, igual diz a Bíblia, maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, extraordinário. Aí o pessoal daquela aldeia falou assim: olha, ele já esteve aqui. Aí o missionário falou: não, é impossível. Não, já esteve aqui, já morou aqui. Não é impossível. E teve, não foi descobrir. É que tinha um missionário que já tinha passado lá. E o missionário que passou lá tinha o mesmo comportamento. Aleluia! Glória a Deus! E o outro disse que Jesus tinha, que Jesus era. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual tem sido o seu comportamento diante dos seus discípulos? Nós estamos falando de capitão de 10, não é verdade? Nossos discípulos, capitão de 10, pode aprender com você? Pode vir à igreja com a frequência que você vem? Tem compromisso com Deus? Ele pode olhar para você e dizer: vou imitar esse homem, vou imitar essa mulher, então vamos melhorar nossa roupa. Ô glória, amém? Vamos melhorar nossa vestimenta, porque nós somos servos de Deus, nós somos uma nobreza, mas estamos sendo confundidos com gente enrolada, estamos sendo confundidos com gente que não tem palavra, estamos sendo confundidos com gente que não tem compromisso. Não, senhor. Se você tem um coração nobre, então você tem que ter uma roupa nobre, você tem que ter um espírito nobre, você tem que ter um corpo nobre, você tem que ter uma cabeça nobre, porque você serve um Deus nobre, você tem uma vida nobre, e o seu discípulo tem que ser nobre. Levante a mão, glorifique, adore, exalte o nome do Senhor. Querido, então, ele olha para aquela mulher vestida de prostituta e diz: olha, eu gostaria de possuir-te. E ela diz: o que você vai me dar? E ele disse: qual é o teu preço? E ela diz: o que você tem? E ele disse: eu tenho um cabrito. E ela então diz assim: me dá o cabrito. E ele diz: o cabrito não está aqui. E ela diz: então me dá uma prova que você vai trazer o cabrito depois. Eu quero um penhor. Ele disse: o que você quer? Ela disse: eu quero o teu selo. Eu quero o teu cordão ou lenço. Quero um cordão de lenço, do qual o selo ficava pendurado. E eu quero o teu cajado. Então ela pede 3 coisas, para que ele possa pecar com ela. É muito importante nós pararmos um pouco aqui. Primeiro, para analisar qual é o teu preço. Glória a Deus. Dizem que todo homem tem um preço, sim ou não? Dizem que toda mulher tem um preço. Qual é o teu preço? O que é que te tira da presença de Deus? O que é que consegue atrapalhar sua comunhão com Deus? O que é que te tira do cerne dos princípios de Deus? O que te faz optar por outras coisas ao invés de Deus? Qual é o teu preço? Qual é o teu preço? E ele disse: eu vou te dar um cabrito. E ela aceitou o cabrito. Eu quero dizer para você que o teu preço não é um cabrito. Tem muita gente perdendo a sua salvação por causa de um cachimbo de crack, por causa de um namorado, de uma namorada que não vai uma rosca seca, vai se atrapalhar na sua vida, perdendo a sua salvação por coisas tão banais, tão chulas, que quando o tempo passa e você diz: meu Deus, graças a Deus que eu não me enrolei com isso,
Você tem uma sensação de alívio e fala: Jesus, eu não acredito. O homem trocar da sua esposa por uma amante mulambenta, uma mulher que andou com você, não é verdade? Pagou preço, trabalhou com você. Um homem que saía de madrugada, se esforçava, às vezes não falava todo dia eu te amo, ele era um pouco relaxado, né? Nós homens terríveis, sangue ruim. O cara acordava de manhã, ia trabalhar, né? Ela lavava suas cuecas sujas, riscadas de estrume, sapato sujo de chulé. E agora você vai fazer o quê? Vai largar por causa de um cabrito, por causa de uma circunstância, por causa de um problema. Não aguento mais, não existe, não dá mais, não, já deu o que tinha que dar, que deu o que tinha que dar, nada, toma vergonha, irmão. Vamos tomar jeito, gente. Vamos tomar jeito. Vamos receber o princípio da fidelidade, da honra, da aliança. Você chegou aqui com a vida arrebentada, arrasada, destruída, ok? O que aconteceu para trás ficou para trás. Agora você está em Cristo, é a nova criatura. Lá do passado para trás. Agora daqui para frente vamos acertar as coisas. Vamos acertar as coisas no nome do Senhor Jesus, gente. Ficar trocando as coisas por causa de cabrito. Deixa eu te falar qual o seu preço. Posso falar para você qual o seu preço? Seu preço não é um cabrito, não. Seu preço é um cordeiro. Glória a Deus! Aleluia! Você não foi comprado por um cabrito, você foi comprado por um cordeiro. Glória a Deus! Sabe qual foi o cordeiro? O cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por você e derramou todo o seu sangue. E não há dinheiro no mundo que possa comprar você. Você está se vendendo por nada. Você está se vendendo por nada, meu irmão. Não há nada nesse. Jesus disse: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não existe preço para você. Glória a Deus! Glória a Deus! Levante a sua mão, dá uma salva de palma forte para Jesus. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Todas as vezes que você for pecar, você tem que lembrar que você vai ter que perder 3 coisas. Todas as vezes que você pensar em afastar da companhia dos seus irmãos, descer, porque só desce, a uma situação de pecado, fazer escolhas erradas e optar pelo erro, 3 coisas você vai ter que penhorar: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. O teu selo é a tua salvação, é a sua identidade em Cristo. A sua identidade em Cristo. Você sabe que você não pagou nada, você só precisou crer para que o sacrifício de Jesus na cruz te tornasse filho de Deus, te desse o direito de ter a identidade do Pai. Você não pagou nada por isso, você apenas teve que ter fé, você apenas teve que crer que Jesus morreu na cruz do Calvário e a morte dele, substituindo você, fez com que você tenha a condição de ser chamado filho de Deus. Então o selo era um material, como se fosse, depois foi reduzido a um anel, né? Foi reduzido a um anel, mas o tempo dele ainda era um pedaço de barro ou de metal, onde tinha o que? A identidade da família, a brasão da pessoa. Então a pessoa não assinava, a pessoa ia sobre uma determinada superfície e marcava com o selo. Então a compra, o acordo, a aliança era edificada através do selo. Então falar de selo é falar de salvação. Quem está no reino de Deus, quem aceitou Jesus, tem um selo. O Espírito Santo mora em você, e agora você, assim como uma carta só compete ao remetente destinatário, assim você só compete ao Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém pode tocar em você, porque você é salvo, você é filho de Deus. Uma vez filho de Deus, você é propriedade exclusiva de Jesus, e se você pecar, você tem que abrir mão disso. Quem está entendendo?
Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Ela disse: eu quero ter um cordão, ou ter um lenço enrolado ao pescoço, que nesse tempo onde não existia ainda o anel como selo, ele segurava o selo. O lenço, se você for usar a referência exata para que serve um lenço, o lenço serve para duas coisas: ou você enxugar suor, ou você enxugar lágrima. Aquele cordão de pano que segurava o selo representa o que? A unção. O cordão ou lenço é a unção, o selo a salvação. Então a sua salvação, ela está presa, agarrada durante a sua vida cristã à unção. E a unção vem pela presença do Espírito Santo dentro de você. A unção é o manifestar, é o encher de Deus na sua vida. Então, quando você pensa no selo, você pensa numa salvação de graça, que você precisou usar o quê? A fé para alcançá-la. Quando você pensa no lenço, no cordão, você vai pensar em suor e lágrima. Então, a salvação é de graça, mas a unção tem preço. Qual o preço? Suor e lágrima. Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão e diga amém. Amém. Você tem que suar a camisa. Glória a Deus. Você tem que suar a camisa para que a unção de Deus venha sobre a sua vida. Não, apóstolo, eu sou aquele crente light, eu sou tranquilinho, refrigeradinho. A minha vida espiritual é como um ar-condicionado do Espírito. Não existe ar-condicionado do Espírito. O Espírito é fogo. Aleluia. E para você ser salvo, Jesus já fez o sacrifício, basta crer. Para você ter a unção, você tem que suar a camisa e tem que dar muito glória a Deus e dar muito aleluia e cair jejuando e orando, senão vai ter unção nenhuma, é coisa nenhuma. Unção e outros não, porque uns pagam o preço e outros não. O crente precisa ter o selo, o lenço e o cajado. Com o selo você toma posse da salvação. Com o lenço você enxuga o suor da caminhada, do evangelismo. Das idas e vindas à casa do Senhor, dos joelhos dobrados ao chão e dos clamores, às vezes dentro de um banheiro, do escritório, que ninguém pode saber que você está orando. O suor de um quarto fechado, porque às vezes na sua casa só você é crente. Aleluia. E você vai suar, e você vai clamar, e o seu lenço está com você para enxugar. Não existe batismo com o Espírito Santo sem lágrima. Por exemplo, ninguém aqui foi batizado com o Espírito Santo hoje, pelo menos que eu saiba. De repente foi alguém. Foi alguém hoje batizado? Não, porque não chorou em lágrimas e suor na presença de Deus. Se chorar, é queimado. Eu conheço um crente que a vida inteira, servo de Deus. Eu cito Julião, José Julião. Um homem que cuidou da gente como era criança, quando a gente era criança na igreja. Era assim, ó, as crianças ficavam igual aquelas cadeirinhas ali. Pensa. Todas as criancinhas da igreja sentadinhas nas cadeiras da frente. Quem tomava conta? José Julião era o nome. Tinha autorização para fazer coisas que você não pensa. Não imagina. Aí de um filho que fosse fazer queixa com o pai do Zé Julião. Apanhava 2 vezes. Zé Julião controlava 30, 40 crianças sentadas e levantava tudo para cantar. E tinha uma coisa, na hora de levantar para cantar, não podia ser todo mundo levantando e daquela confusão, não. Chega igual a missionária Jaqueline. Se levantasse rápido, senta. Zé Julião era o cara. Simpático, abençoado, amigo do pastor, um eterno diácono, está com o Senhor. Mas o grande sentimento dele era nunca ter sido batizado com o Espírito Santo. Morreu sem ser batizado com o Espírito Santo. Um piedoso, um homem de Deus, mas nunca chorou. Nunca se viu Julião, oh meu Deus, eu quero Jesus. Eu nunca vi.
sempre na compostura. Sabe quando você vai ser batizado com o Espírito Santo na compostura? Nunca! O Espírito Santo quer te arrancar da compostura. O Espírito de Deus quer desequilibrar você. Xalabacai, alabassunequece, alabaxai, ribalabassunica, alabaxandai. Oh glória! O Espírito Santo quer pegar você e moldar você ao molde dele, não ao seu. E para isso vai ter que ter lágrima, e vai ter que ter suor, e vai ter que ter glória a Deus, misturado com aleluia. Se não tiver glória misturado com aleluia, não tem unção, não tem batismo com o Espírito Santo, e pronto, está acabado. O irmão de Portugal falou com a gente que ele, a última vez que veio no Brasil, quando ele fez uma turnê de várias igrejas, e em cada igreja que ele foi, ele viu uma média, e cada vez que ele batia no instrumento para tocar, e começava as primeiras melodias, então a igreja já estava tomada. Mas quando ele voltou ao Brasil agora, ele viu as igrejas maiores com muita gente, as igrejas modernizadas com grandes aparelhos de som sonoro, mas ele bateu o primeiro acorde, o segundo, o terceiro, o quarto, e nada, porque é a igreja que não chora mais, é a igreja que não chora, é a igreja que só chora diante da humilhação. Chora porque o homem humilhou, chora porque a mulher largou, chora porque o esposo traiu, chora porque perdeu o emprego, chora porque perdeu o ministério, chora porque está enfermo, mas não chora na presença de Deus, não chora diante de Deus. Deixa eu te falar, se você não se quebranta diante de Deus, o homem quebranta você. Se você não se humilha diante de Deus, o homem humilha você. E se você não quer viver humilhado, humilhe-se voluntariamente na presença de Deus, submeta a Ele, e você verá Deus honrar a sua vida nesse tempo, honrar a sua casa e honrar a sua geração. Levante a sua mão e não só dê palmas, mas glorifique o nome do Senhor. Judá pediram a ele também, ela pediu a ele o seu cajado. Quando você vê um cajado, de que você lembra? Primeira coisa que você lembra quando vê um cajado é de um pastor. Pastor de ovelha. O cajado, ele está intimamente ligado à pessoa de um pastor. Então o cajado é o quê? Ministério. Todos na casa do Senhor tem um ministério. Amém. E a Bíblia diz que os ministérios são diversos: apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Glória a Deus. A Bíblia vai falar de outros, como socorro. Apóstolo, eu tenho um ministério. Qual é o meu ministério? O meu ministério é o seguinte: eu conserto ventilador. Nós estamos precisando consertar alguns. Conserto ventilador. Isso é um serviço. Glória a Deus. Maravilhoso. Mas não é seu ministério prioridade. Porque sem ventilador, sem templo, nós precisamos continuar ganhando almas para Jesus. Aleluia. Ministério é o que é fundamental. É o que não se pode viver sem. A igreja não pode viver sem autoridade apostólica, enquanto Jesus não voltar. Que a autoridade apostólica aperfeiçoa a igreja. A igreja não pode viver sem o evangelista. O evangelista traz as almas para a igreja. A igreja não pode viver sem o mestre, porque sem o mestre o povo se desvia por falta de entendimento, de conhecimento. A igreja não pode. Agora, a igreja, com instrumento ou sem instrumento, ela funciona. Sim ou não? Sim. Então é um serviço útil e importante. Não é ministério. Glória a Deus. Não, eu só faço. Então, você está sem ministério. Amém. Eu vou na igreja, apóstolo, todo domingo. Isso não é ministério. Você não faz mais que sua obrigação de vir mais. Eu sou dizimista, ótimo, você é um homem de aliança com Deus.
Mas o seu maior ministério não é só esse. E não é esse. Você é um ganhador de almas. Aleluia. Você é um edificador de pessoas. Aleluia. Apóstolo, o senhor está falando para o pessoal de 20 anos para cima, de 30 para cima. Estou falando com você, adolescente, que está à vontade na casa de Deus, pensando que tudo que é falado aqui não tem nada a ver com você. Tem a ver com você. Você está debaixo das mesmas bênçãos e das mesmas consequências. Você que é pastor, evangelista, diácono ou membro da igreja, você está debaixo das mesmas adversidades. Você precisa cumprir o ID de Jesus. O ID de Jesus precisa ser o seu ministério. Tem que haver uma mudança de propósito. Tem que haver uma mudança de propósito. Quanta gente hoje, irmão, está chorando porque está com uma família desviada. Entregou o selo por causa do pecado. Entregou o lenço. Não chora mais. Já chorou muito. Amém? Já chorou muito. Tem gente que já chorou muito. Não chora mais. Na presença de Deus. Já entregou o cajado. Ou não quer o cajado? Não, isso não é para mim. Cada um faz uma parte. Amém? Cada um faz uma parte. Isso não é para mim. Minha parte é ficar tranquilo. Eu já dou algumas ajudas aqui. Sempre que preciso eu estou à disposição. Mas a minha parte é fazer meu trabalhinho, assistir minha televisão, jogar meu baralho e botar meu bermudão e fazer tudo coisa que Deus fez e você pode aproveitar e etc. E não vou te questionar, né? Benção pura, eu também gosto de caminhar no calçadão e tudo isso é coisa que Deus deu para nós. Nós somos dono de tudo isso. Glória a Deus, nós somos dono de tudo isso. Agora tem uma coisa que a igreja precisa compreender. A igreja precisa aprender o que é prioridade. Prioridade não é o seu trabalho. Prioridade não é a sua mulher. Prioridade não é o seu marido. Prioridade não são seus filhos. Prioridade não é nesse templo. Prioridade é a sua vida com Deus. E levar esse Deus a todas as pessoas que precisam ouvir dele. Você vai ser cobrado disso um dia, querido. Glória a Deus. Você é um nobre. Você só está ouvindo essas palavras porque você é um nobre. Ninguém que está no shopping está me ouvindo agora. Ninguém que está no barzinho está me ouvindo agora. Quem é que está ouvindo? Os nobres de Deus. Os judás de Deus. Que tomaram decisões erradas. Mas mesmo com essas decisões erradas, Judá foi restaurado. Porque Judá tinha um coração quebrantado. Você lembra do pecado de Davi? Mas você lembra do quebrantamento de Davi? Davi vinha da tribo de Judá. Alguém que tomou decisões erradas e pagou caro. Muito caro. E normalmente o preço que é pago aonde? Na família. Davi pagou o preço do seu pecado aonde? Na família. Judá pagou o preço do seu pecado aonde? Na família. E na família vou melhorar. No filho. O que Davi gerou? Através do seu pecado. Morte de 2 dos seus filhos. Assassinado. O que Judá gerou com o seu pecado? Morte de 2 dos seus filhos. Não deixe os seus filhos morrer. Seus filhos são profetas de Deus. Aleluia! Eu quero que você fique de pé agora. Essa palavra é violenta. Ela é forte. Se o Espírito Santo entrar em seu coração agora, aleluia, e se essa palavra descer ao seu coração, sua história muda hoje. Aleluia. A sua geração muda hoje.